E eu creio, meu Pai, que o Senhor falou com esta pessoa através da Tua palavra, que não volta vazia, que é poderosa para quebrar com todos os grilhões do mal que está causando, seja a doença, seja o vício, a depressão, a separação familiar. Não importa a gravidade do problema ou aonde esta pessoa se encontre, em um hospital, em estado de coma, ou entubado, ou preso, pagando pelos delitos cometidos. Mas o Senhor provou, e o Senhor prova que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor lá no presídio deu a este homem a oportunidade de se tornar um homem do bem, de se libertar, de ser transformado e cheio do teu Espírito, um esposo, um pai, um cidadão, um cristão verdadeiro. Espírito Santo, agora, usa esta água como um ponto de contato e que esta pessoa vença o preconceito, o orgulho, as desculpas, vença os fake news, as notícias falsas a respeito de ti, da tua palavra, de nós, teus servos, e clame agora, invoque o teu poder. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. Ninguém quer lhe ouvir, e aqueles que querem lhe ouvir não podem resolver o seu problema, mas Deus marcou um encontro com você, aí no carro. Você está chorando, você estava pensando em causar um acidente e tentar contra a sua própria vida. Deus está falando com você que está aí em casa, enclausurado nesta pandemia, neste isolamento social. Você estava aí planejando, desejando dar cabo da sua própria vida, acabar com tudo. Mas Deus acabou de provar para você que o suicídio, o divórcio, a violência, o uso de drogas não é a solução é Ele. Então invoque agora o seu nome, diga: Jesus, liberta-me agora. Meu Pai, dá um sinal para ele agora. Sim, porque nós temos orado, nós temos provado com casos verídicos e sobretudo com a tua palavra, que é verdadeira, que o Senhor existe. Então dá um sinal para ele. Se eu sou servo teu, se nós somos de Deus, então mostra para esta pessoa agora que ela não está só. Levante o copo com água, pois Jesus afirmou quando disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Usa esta água, meu Pai, e cure, liberte e fortaleça o fraco, anime o desanimado, pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus e receba a resposta à nossa oração. Coloque as mãos sobre a dor, o tumor, a infecção. Faça uma pressão e diga: todo mal, agora, diga: saia! Você que estava pensando na morte, no suicídio, no homicídio, na traição, coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: todo mal, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Meu Deus, que agora esta pessoa tome a decisão de se entregar. Sim, tome a decisão de se arrepender dos seus erros e se batizar nas águas, pois o arrependido, ele é decidido a viver uma vida nova. Então coloque a sua mão, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre esta bata e diga: eu vou me batizar, eu vou sepultar o meu passado, pois eu quero viver uma vida nova, eu quero uma nova identidade, eu quero ser transformado como Jacó, que foi transformado em filho do rei, em príncipe, primogênito do rei. Eu quero o teu Espírito em mim, Jesus. E para isso eu vou sepultar a minha velha vida, sendo batizado nas águas.
Meu Pai, busca estas pessoas em todo o Brasil, para que neste domingo elas se batizem e possam participar dessa fogueira santa em prol de uma nova identidade. Sejam filhos de Deus. É o que eu te peço e agradeço. Peço também pela vida econômica de todos os patrocinadores, os que fizeram a sua doação, que eles prosperem e sempre tenham o suficiente para si, para os seus e para patrocinar esta programação todos os meses. Em nome de Jesus. E você que concorda, diga graças a Deus. Amém. Ouviu, meu amigo, e ele respondeu a sua oração, a minha oração. Você já não está só, Deus está com você. Neste domingo, nós vamos fazer uso do óleo. Sabe o óleo, o azeite que você derramou sobre a pedra e fez o voto de Betel, porta do céu, de ter a Deus como seu único Senhor, provedor, guia, protetor e salvador? Pois bem, este azeite eu pedi para recolher. Em todas as reuniões esse azeite foi recolhido, está em um recipiente e que nós vamos usar neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 7 da manhã, às 9h30 e às 18 horas ao pôr do sol, quando estaremos juntos com todos vocês e dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Inclusive, eu queria que você acompanhasse a importância aí no trecho bíblico de Deuteronômio 15:10. Veja o que diz a palavra de Deus. Pode colocar aí em tela dividida, Gabriel, por favor? A palavra de Deus é clara quando diz a respeito daqueles que honram a Deus, daqueles que patrocinam este trabalho evangelístico. Diz aí, não dê com tristeza no coração. Deus não espera que você venha dar com tristeza, não, mas com alegria, diz aí, ó. Mas seja generoso, não seja egoísta, não seja avarento. Você tem sido ajudado por meio desta programação. Quantas orientações, quantos sinais Deus já não lhe deu. A gente pede tanto e agradece tão pouco, não é verdade? Deus está dizendo, não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com Ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará, leia em voz alta, tudo o que você planejar e tudo o que você fizer. Está aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10. Meu amigo, patrocine esta programação. Faça agora a sua doação de forma segura, rápida e não esqueça de pegar o comprovante e levar ao altar no momento em que o bispo, o pastor, na Igreja Universal, aí no seu estado, aí na sua cidade, der a você a oportunidade de apresentar os seus propósitos, né, as primícias. Então você apresenta esse comprovante da sua transferência. É mais seguro, é mais confortável, é mais rápido e é melhor para todos nós. Estamos vivendo tempos difíceis, onde, infelizmente, o número de assaltos tem aumentado devido a esta pandemia, mas fazendo assim você estará garantindo a bênção de Deus na sua vida e também a continuação desta programação que tem ajudado a tantas pessoas, tá? Faça a sua transferência, seja através do aplicativo do seu banco, você pode abaixar o aplicativo da Igreja Universal através da página oficial universal.org. Ali você pode obter informações detalhadas desse trabalho evangelístico
social e espiritual realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal, não apenas no Brasil, há mais de 45 anos, mas em mais de 132 países. Você que diz, bispo, eu preciso desabafar, eu preciso falar com alguém, eu preciso, sabe, agora mesmo falar com alguém. É possível? Sim. Pode ligar para a central de atendimento aqui do Templo de Salomão, 3573-3535, 0 operadora 11. Repita, 3573-3535, 0 operadora 11. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Pare aí agora, você que está pensando em tirar a sua própria vida porque você é triste, você é amargurado, você nem suporta a si mesmo. Imagine os outros. Eu sei o porquê você é triste, amargurado. Eu sei porquê você está assim. Porque você não tem o Espírito de Deus. Essa é a verdade. Aí você diz, não, mas eu sou religioso, eu faço caridades, eu sou uma pessoa do bem. Mas não é suficiente, meu amigo. E a prova é o seu estado. Olha só como é que você está emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você está pensando, desejando tirar a sua própria vida porque você não tem o Espírito Santo. Mas pare, você não vai fazer isso. Porque Deus pode e Deus quer lhe batizar com o Espírito Santo. Deus quer morar em você por meio do seu Espírito. Como isso é possível, bispo? Quando você se esvazia de si mesmo, quando você coloca para fora esses achismos, esse preconceito, esse orgulho, as suas dúvidas e obedece a Bíblia Sagrada. Quando você obedece a palavra do Deus vivo, então o Espírito dessa palavra entra em você e faz você um filho do Altíssimo. Foi o que aconteceu com Jacó, que era frustrado, amargurado, infeliz. Ele até conquistou bênçãos. Por meio do voto a Deus, ele foi abençoado. Mas ele só foi transformado quando ele cruzou o Val, esse lugar aqui, ó, lá na Jordânia, que se chama Jaboque, que significa esvaziar-se. Quando ele decidiu esvaziar-se de si mesmo, foi então cheio. Deus lhe transformou. E é o que ele tem feito com milhares de pessoas que têm participado da Fogueira Santa, que têm se entregado, que têm se esmerado em receber o Espírito Santo. Essas pessoas são transformadas de dentro para fora. E é o que vai acontecer com você neste domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Eu tive que me sujeitar aí pedir roupa para não passar frio. Roupa, cobertor, todas essas coisas a gente acabava pedindo. Meu nome é Gildásio, eu sou empresário. Eu vim da Bahia. Há 19 anos eu vivia na Bahia, né? Antes a gente morava na roça, lidava com roça, cuidava de animais, né? Por incentivo até mesmo dos meus pais, eles acabaram achando melhor eu vir para aqui para São Paulo. O estudo lá era muito precário na época, né? Eu já tinha uma irmã aqui em São Paulo, eu tinha vindo para estudar e trabalhar. Só que chegando aqui, trabalhei no certo tempo na construção civil. Logo depois acabei arrumando um serviço numa serralheria. Nessa serralheria eu vim trabalhar, para ser mais exato, 12 anos eu trabalhei nessa serralheria de empregado. E assim, ganhava na época, era salário mínimo que eu ganhava. E foi justamente nessa época que eu entrei nessa serralheria que eu acabei casando, né? E assim, eu morava com a minha esposa, a gente pagava aluguel. Logo depois veio o nascimento do meu filho. E naquela, sempre lutando para conseguir algo melhor, né? Porque até então a gente pagava aluguel e tinha que sobreviver. A condição financeira da minha cidade, o custo de vida é muito caro. E a gente ganhando um salário mínimo, tem que escolher o que comprar para não passar necessidade. Por ser lugar frio, eu tive que me sujeitar aí pedir roupa para não passar frio. Roupa, cobertor, todas essas coisas a gente acabava pedindo. Então a Igreja Universal eu conheci através da minha irmã. Porque quando eu cheguei aqui em Serra Negra, né, a minha irmã já frequentava a Igreja Universal.
E nesses 2 meses mais ou menos que eu fiquei com ela, eu acabei indo com ela na igreja. Ela me convidou e eu comecei a ir. Mas o dízimo é assim, eu devolvi o dízimo, não o tudo. Não devolvia do jeito que fala as escrituras, do jeito que Deus pede para fazer. Tipo assim, eu recebia o meu salário, pagava as contas de casa e muitas das vezes nem dava para tirar o dízimo. E o dízimo ficava por último. Uns 10 anos da minha vida eu vivi desse jeito. Eu era dizimista, mas Deus nunca foi o primeiro na minha vida. E as coisas não fluíam para mim, não davam certo. Então, o medo era realmente de faltar. Tirar o dízimo primeiro e faltar para mim. E isso me levou a fazer primeiro as coisas para mim. Eu nunca tive o melhor. E a partir do momento que eu aprendi a devolver o dízimo como era para devolver, eu vi a diferença. O pastor até na pregação dele, ele falou assim para a gente fazer uma prova com Deus, né? De 3 meses. Para obedecer aqueles 3 meses e ver a diferença entre o tempo que você já devolve o dízimo errado e aqueles 3 meses que você devolveu o dízimo certo. Naqueles 3 meses que eu obedeci a direção, que veio do altar, eu pedi a conta do meu emprego. Daqueles 12 meses que eu fiz o acerto, eu devolvi as primícias do primeiro dízimo que eu recebi, eu teria as primícias. Tive a direção de abrir meu próprio negócio, né? Eu vi que esses 3 meses Deus me abençoou. Já comprei meu terreno para construir a minha primeira casa, né? O dinheiro começou a sobrar. Eu vivi 10 anos devolvendo do meu jeito e não sobrava. A gente está sempre viajando, conhecendo os estados, né? Para Bahia, a gente vai lá visitar meus parentes. Cada 2 anos a gente vai lá de carro próprio. Então, até a minha vida com Deus mudou. Me arrependo de não ter colocado Deus em primeiro lugar nos 10 anos anterior. Porque talvez eu poderia estar tanto espiritualmente como financeiramente mais lá na frente, né? Porque quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você também cresce espiritualmente, né? Porque não é só o crescimento financeiro, porque você começa a ler mais a Bíblia, você começa, às vezes, até levar uma palavra para alguém. Então, tudo isso é bom. Com certeza vale a pena. O que você ganha, o seu salário, não dá para nada. Você come mal, veste mal, mora mal. O Gidásio também estava assim. O que ele ganhava era muito pouco. E até para se alimentar e para se vestir, ele precisava de doações. Que vergonha. Não era preguiçoso, mas ele não tinha um voto com Deus. Mas um dia ele fez uma prova. Ele provou, mesmo em meio a dificuldades, ele tomou a decisão de ter a Deus como o seu Senhor, o seu provedor, o seu guia e o seu protetor. E Deus mudou a história da vida dele. Hoje bem-sucedido, hoje tem a sua casa própria, construiu a casa própria. Hoje pode viajar, ajudar a família. Você quer também ter a sua casa própria? Poder viajar pelo mundo, desfrutar do melhor, mesmo em meio à pandemia, e ainda ajudar a sua família? Se você diz, eu quero, então só tem um jeito. Faça o voto a Deus, empenhe a sua palavra. O Gidásio, ele fez um desafio de 3 meses. Se não acontecer nada em 90 dias, eu paro. Não foi necessário. Ele foi vendo as mudanças, sempre para melhor. Meu amigo, presta atenção. Milhões de pessoas que fizeram o voto de honrar a Deus em primeiro lugar estavam enfrentando a pior crise, o pior momento de suas vidas. Mas fizeram o voto e Deus transformou suas vidas. A exemplo do Gidásio. Ele está falando com você que come mal, veste mal, mora mal. Ele está falando para você. Ele está mostrando para você o caminho. Agora, é você que tem que trilhar. Meu nome é Alexandra Dorta, tenho 41 anos. E a imagem que eu tinha da Igreja Universal é que eram todos ladrão, que eles fingiam falar de Deus para roubar o povo. O Bispo Macedo, eu tinha uma imagem que ele era o maioral dos ladrões, né? Porque como eu tinha um certo conhecimento bíblico por eu frequentar a religião e eu tinha sede de Deus, então eu lia a Bíblia, embora eu não conseguia entender nada, embora eu falava, poxa, eu queria tanto ter vivido nessa época que Deus falava com as pessoas, né? Então eu tinha uma imagem assim, como que pode uma pessoa dizer que fala de Deus e rouba as pessoas? Como que pode? Eu era bem religiosa, praticante, e a igreja que me chamavam para ir, eu iria, né? Só que na Universal eu não pisava de jeito nenhum.
Eu poderia pisar em qualquer lugar, menos na Universal, porque eu não enxergava que ali tinha Deus. Eu não enxergava eles falando de Deus de verdade. E eu perseguia quem ia na igreja. Inclusive uma moça que estava passando por um processo de libertação na Universal na época, eu era um calo no pé dela, que eu perseguia ela. Eu perguntava se ela já tinha dado todo o dinheiro pro pastor. Eu perguntava para ela, dizia que estava afim dela na época, quando eu nunca tive um caso homossexual, mas porque eu tinha raiva dela estar indo na igreja. Eu tinha ódio de quem frequentava a Igreja Universal. Minha vida era toda destruída. Eu ia trabalhar eu ia pro trabalho toda unhada, que eu me unhava, que eu tinha raiva de mim. Eu tinha ódio de mim, eu me odiava. Eu tinha quadros de depressões, porém sem diagnóstico, né? Porque eu falava para minha mãe dizia assim para mim, pra que ir no médico, né? Você não tem nada. Minha mãe não entendia como que eu estava dentro de mim, né? Eu comecei a querer preencher o vazio. Aí eu preenchia com bebendo, eu preenchia indo dançar, droga eu nunca usei, né? Mas bebida eu bebia bastante. E nesse período eu não gostava de dormir. Eu queria ficar acordada 24 horas, porque na hora que eu deitava para dormir, era onde eu chorava. Era onde caía a minha ficha de como eu era triste, como eu era vazia. Então eu preenchia o vazio sempre estando perto de pessoas. Mesmo as pessoas não viam eu triste, porque eu sempre era aquela pessoa que estava sorrindo sempre. E nesse período, a depressão estava um quadro muito que eu não estava conseguindo. Eu morava do lado da minha cunhada até então, e ela era de outra denominação, que um dia eu cheguei correndo lá e falei, pelo amor de Deus, ora em mim, porque eu vou me matar. Que tinha uma voz muito forte dentro de mim, pega aquela faca e enfia no teu coração. Aí eu ia nas denominações buscando a ajuda de Deus. Mas muitas diziam, é a aprovação do Senhor, é um karma. Então eu falava assim, como que eu vou pedir para Deus me tirar dessa situação se é uma aprovação? Se Ele está permitindo? Se é um karma. Então, eu aceitava, porque era o que eu aprendia. Eu conhecia o Deus da teoria, né? Porque eu lia a Bíblia. Eu conhecia. Mas até então, eu nunca tinha enxergado a importância do Espírito Santo. A minha mãe, ela chegou na Universal e ela tinha uma hemorragia de 1 ano e 8 meses. Que até então minha mãe estava colocando copo com água, participando das orações na TV. E eu não suportava a Universal. Só que como eu estava na casa dela e eu recebi o convite de uma evangelista na rua, eu acabei falando para ela e a gente foi nesse núcleo de oração. E quando foi no domingo, aconteceu um milagre. Saiu um mioma do corpo dela expelido normal. Nem os médicos acreditaram, porque o mioma só sai por cirurgia. E aí a gente começou a ver o poder que existe no Deus da Igreja Universal, que é um Deus vivo. Primeira vez que eu pisei na Igreja Universal, eu lembro, eu não lembro direito da pregação, mas eu lembro que o pastor falou assim, você que tem sede de Deus, você que tem sede do Espírito Santo, vem aqui perto do altar. E eu lembro que eu fui. Ali eu não conheci a Deus, mas eu tive uma experiência com Ele. Ali não tinha mais preconceito, ali não tinha mais maus olhos, ali eu enxerguei que ali existia um Deus de verdade. Um Deus que queria mudar a minha vida, um Deus que não coloca um karma como eu estava passando e que eu achava que era uma aprovação, que não era. Eu enxerguei que esse Deus ele é muito mais do que tudo que me diziam, né? Aí eu descobri de verdade o Espírito Santo, né? Que me apresentaram Ele. Aí eu entendi a importância do Espírito Santo, que Ele era a verdadeira alegria, que Ele ia preencher o vazio, né? Então aí eu comecei a ter sede do Espírito Santo. Aí eu comecei a ter sede dele, aí eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar. Eu buscava pela manhã, eu buscava na hora do almoço, eu buscava na escola, eu buscava quando eu tinha um espaço no trabalho, eu buscava o tempo todo, eu buscando. Aí o Espírito Santo veio, aí eu conheci de verdade a Deus. A gente fala assim, poxa, ele é dono de tudo, mas Ele quer morar aqui. É muito forte. A Igreja Universal, ela é muito importante, porque ela é nossa mãe espiritual. Só que Ele não quer morar ali dentro de 4 paredes. Ele quer morar dentro de nós. E é isso que a Igreja Universal apresentou para mim. Um Deus que quer morar dentro da gente. Quando o Espírito Santo entrou, a gente começa, é como se a venda dos olhos caísse. Ele faz a gente enxergar tudo. Ele nos traz alegria,
Ele nos traz paz, Ele nos traz certeza, Ele nos traz domínio próprio, mansidão. Hoje podem falar o que quiser para mim, que não tem importância nenhuma. Pode falar o que quiser, porque aqui dentro eu tenho paz, aqui dentro eu tenho certeza, aqui dentro eu tenho certeza que Deus é comigo. Hoje eu não preciso mais beber para ser feliz, eu não preciso estar perto de pessoas para ser feliz. Eu só tendo a presença de Deus dentro de mim me basta para minha felicidade. O Espírito Santo é o mais precioso que eu tenho. É o meu tesouro, Ele é meu tesouro, Ele é meu tudo, Ele é o meu porto seguro, Ele é o meu consolo, Ele é meu tudo. E louvo e agradeço a Deus pela Igreja Universal existir, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer o Deus vivo. A Alexandra não queria ser, no fundo, ela não queria ser aquela pessoa preconceituosa, orgulhosa, amargurada, que chegou até mesmo tentar impedir uma outra pessoa de buscar ajuda na Igreja Universal, se fazendo passar por lésbica. Imagine só você, o que não faz o preconceito. E a mãe dela sofrendo as consequências, os espíritos atacando a ela e a sua família, tudo por causa do preconceito. Cuidado, meu amigo, com o que você anda falando a respeito da Igreja Universal, cuidado com o que você anda pensando a respeito de nós bispos e pastores da Igreja Universal. A Alexandra, ela aprendeu na dor. Ela não queria mais ser aquela pessoa e ela decidiu se entregar, esvaziar-se de preconceito, de notícias falsas, de orgulho, e ela foi transformada. Ela foi cheia do Espírito de Deus e hoje ela pode falar de Deus, ela quer dar vida. Hoje ela está falando como ela era, não como ela é. Hoje ela tem uma nova identidade. Ela foi para o Vale de Jaboca, espiritualmente falando, que significa esvaziar-se. E ela então foi cheia do Espírito Santo. E é o que vai acontecer com você neste domingo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Era a realização do nosso sonho. Eu declaro então a vocês, marido e mulher por toda a vida. Pode beijar a noiva. O início da nossa família. Mas o final daquela festa deu início a uma realidade de frustrações. Aí a gente casamos e o início foi difícil porque a gente já foi pagar aluguel. E ali a gente pagava aluguel, eu ganhava pouco, ela também trabalhava, ganhava pouco. E a gente vivia uma vida mesquinha, vamos dizer assim. Então você cria aquela expectativa, né? Tudo bem, vou morar de aluguel. Só que quando nós fomos morar de aluguel, tinha mais 2 famílias. Eu trabalhava no ramo de autopeças. E meu salário era, assim, pouco, vamos dizer assim, eu ganhava R$600. Então, para sustentar ela, era difícil. E ela tocou no assunto dessa casa que a gente morava, e quando chovia era um medo, porque se alagasse a rua, alagava a casa. Não tinha dinheiro, não tinha. Então, nós pegávamos cheque de um, cheque de outro, fazia compra com cheque pré-datado. Meus pais viram a situação que nós estávamos, porque a gente não tinha condição de pagar aluguel, nós não tínhamos condições de sobreviver. Meus pais nos chamaram, né? Vem morar aqui. Só que não é vem morar aqui numa casa, aqui no fundo da nossa casa, não. Vem morar aqui dentro de casa. Então nós fomos morar no meu quarto de solteira. E eu lembro uma situação que eu sentado lá na mesa lá, e eu comecei a chorar. E nós dentro da igreja, nós era membro da igreja. E vendo o testemunho, mas a nossa vida não era um testemunho. Só que naquela época, quando chegava perto da fogueira santa, eu falava, meu Deus, e agora? Mas um detalhe,
Ele sacrificava. Eu ficava com o meu salário. Porque eu tinha que ter reserva. Na minha cabeça, eu precisava ter reserva. Já tem dívida atrasada? Vai atrasar mais dívida. Eu não via a Fogueira Santa como, poxa, mas vou sacrificar e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Não, Deus vai fazer um milagre. Mas vai fazer do jeito dele, né? E eu faço do meu, Deus faz do dele, o Reginaldo faz do dele e a vida continua. Isso quando eu não freava ele. Que ele falava, eu vou dar X e eu vou dar Y. Eu falava, não, Y não, Reginaldo. Y você não pode dar. Foi piorando porque aí veio humilhação de todos os lados. Porque você precisa de um, você precisa de outro. Porque meu pai, chegou uma época que meu pai não tinha mais limite para fazer empréstimo. Então eu precisava procurar outras pessoas para nos ajudar. Eu já não pagava cartão. Meu nome já estava sujo, eu já não pagava cartão, ele também não. Por quê? Porque nós só pagávamos as dívidas que estavam no nome das outras pessoas. Um colega meu do trabalho falou assim, ó, conheço um rapaz, um senhor na verdade, ele pode te ajudar. Eu falei, então chegou a hora. Aí eu fui lá na casa do senhor lá, bati lá, falei pra ele que eu precisava de um dinheiro. Ele falou, não, eu te empresto. Como é que você pode pagar? Eu falei, não posso pagar por mês. Eu falei, então eu faço juros sobre juros. No outro mês eu precisei de mais dinheiro. Aí eu fui lá nele de novo. Aí na terceira vez eu liguei pra ele e falou assim, não vou te prestar dinheiro. Você não tem condição de me pagar. Eu saí dali humilhado. E detalhe, o homem não gostava de evangélico. Tinha uma placa lá na casa dele. Se você é evangélico, não bate na minha casa. Eu bati. E eu comecei a me autoanalisar. Falei, meu Deus, tantos anos na igreja. E eu não confio no Senhor. Porque eu não consigo sacrificar. Mas aí chegou uma Fogueira Santa de dezembro. E aí nós fomos, né? Mas você tá na fé? Porque ele me cobrava muito. Mas você tá na fé? Eu não, Reginaldo, eu tô na fé. Eu tô na fé e vamos. Vamos porque agora vai mudar a nossa vida. Se eu não sou convertida, todos esses anos eu tenho que me converter. Porque se eu não confio no Senhor, pra que eu tô na igreja? Eu me despertei porque eu vi que eu precisava mudar, não financeiramente, porque era consequência. E aí eu falei, não, Reginaldo, o que você tiver que fazer, você faz. Você faz porque Deus vai mudar a nossa vida. É agora. Peguei o sacrifício, né, o envelope, e eu fui orando a Deus. Eu sempre sou de oração, porque eu vendi tudo. Meu Deus, é assim, eu tô numa situação que só o Senhor mesmo. Devo agiota, devo banco. Estou com uma dívida de 70 mil reais, não sei como vou pagar. Humilhação no serviço. Aí eu falei, meu Deus, me dá uma sabedoria, porque medo de sacrificar eu não tinha. Mas o meu medo era ter meu próprio negócio. Isso batia dentro de mim que... Na verdade, o mal eu sabia, né? Que Deus vinha ser comigo, na verdade. Deus, ele me libertou, ele tirou o medo, ele tirou tudo, tudo. E foi em dezembro, né? Dezembro. Passamos dezembro, tudo, naquela guerra, tudo. E aí eu falei pra ele, você tá esperando o quê pra você abrir seu próprio negócio? Aí ele olhou, pra quem sempre teve medo, eu sempre tive medo de tudo. Aí ele falou assim, mas abrir como, Fernanda? Eu falei, não sei, Reginaldo. Você trabalha com autopeças há mais de 20 anos. Porque os ex-patrões dele viajavam, ia para fora do país, e a gente naquela vidinha. Eu falei, Reginaldo, desperta. Aí eu tinha um cachorro, o cachorro morreu, e tava lá um canil bonito. Mas era pequeno. Era um por um. Ele tinha que entrar baixado. Aí eu peguei, fiz lá fechei, onde era de grade, tirei a grade, fechei. Falei, então é aqui que eu vou montar o meu negócio, meu Deus. Falei, tá bom. Aí eu fui atrás do contador, que eu não sabia nada. Eu trabalhei 26 anos pros outros, só enriquecendo as pessoas. O patrão meu viajou para Israel, Estados Unidos, e eu lá. Pegava as autopeças falidas, erguia as autopeças. Aí nós tínhamos um notebook velho, peguei o notebook, aí peguei, montei lá. Aí quando chovia dentro também. Pingava dentro, mas na guerra. Mas na fé, trabalhando. Eu lembro como foi se hoje, eu cheguei lá no agiota lá para quitar minha dívida com ele. Foi maravilhoso. Cheguei nele e falei assim, ó, vim quitar minha dívida. Assim, Falei, quitar minha dívida. Realmente, eu conheci as maravilhas de Deus.
pagamos as dívidas, aí Deus nos queria dar coisas grandes. Compramos o primeiro carro para a empresa. Para quem estava no 16 metros quadrados já estava bom, né? Então já. Mas só que dentro de mim ainda tinha uma revolta. Eu lembro, eu fui numa transportadora, olhei o caminhão e falei assim para um colega meu, eu vou comprar um caminhão desse aí. Valor de 172 mil. O caminhão vale. Só que aí eu fui e comprei o caminhão, mas onde ia colocar o caminhão? Não tinha lugar. Aí Deus foi e nos deu condições de comprar um terreno. Isso ano passado. Na pandemia, pastor, eu adquiri o meu primeiro carro importado, que é um Jeep. Nós temos a nossa casa própria, nós temos a nossa empresa, nós adquirimos o ano passado um carro zero, nosso particular. A empresa ela tem 2 carros zero, ela tem um caminhão e uma Fiorino zero que Deus nos deu. E no final do ano nós adquirimos o nosso terreno, onde já está sendo construída a loja, já fez o primeiro piso, né? Já vamos começar o segundo. E quando foi em fevereiro, ele me deu um carro. O mais importante foi eu ter mudado. Porque como eu seria se o Espírito Santo não tivesse me despertado? O que seria da minha vida, da minha família? O que seria? Então, assim, para mim é pouco. É pouco. Às vezes a gente brinca, né? A gente sacrifica. Aí eu falo, Reginaldo, a gente ainda vai sacrificar X, você vai ver. Aí ele fala assim, vamos, claro que vamos. É um privilégio. Sem o sacrifício não sou nada. Porque o que me sustenta hoje é a confiança que eu aprendi a ter em Deus. O Reginaldo foi transformado, mas ficava de braços cruzados, não tomava atitudes durante 20 anos na igreja. E a sua esposa Fernanda não havia sido transformada e ainda o amarrava, sabe, o limitava a se entregar, a sacrificar. Como poderia Deus mudar a história da vida deste casal? Não tinha como. Mas quando este mesmo casal decidiu a mudar a sua forma de lutar, e então lutaram com Deus, e então a Fernanda foi transformada e o Reginaldo começou a tomar decisões, começou a ter atitudes de um filho de príncipe. Deus mudou a história deste casal. O Espírito Santo os possuiu. Essa é a proposta do Valo de Jaboque para você. Essa é a proposta de Deus para você. Mudar a sua identidade. Domingo, às 18 horas, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, você terá a oportunidade de fazer o seu voto e ser também possuído pelo Espírito de Deus. Vença o preconceito, vença as desculpas, vença a distância, o orgulho e obedeça a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.